Hi, welcome to class number 25, page 77. Now it's with the teacher George Hises. Hi, George. Hi, how's it going? Olá, Hises, tudo bem? Welcome to class 25, page 77. Seja bem-vindo à aula de número 25, página 77, tutorial 4, tutorial 4. Para o que serve este tutorial? Olha, ele está se movimentando aqui. Será que você faz uma ideia? Para que serve esta ferramenta? Tutorial 4. Se não lembra, depois você vai saber. Já você vai ficar sabendo. Vem comigo um pouco aqui embaixo. Learn how to build questions. Aprendendo como construir perguntas. Aprender a fazer perguntas faz toda a diferença na conversação. E quando eu faço esse tipo de aula, sempre eu peço para você prestar muito atenção ao seu redor. Será que não tem alguma coisa que está tirando a sua atenção neste momento? Seja pessoas conversando alto, ou uma televisão ligada, ou música alta, qualquer coisa desse tipo. Toda atenção voltada para essa aula é de suma importância. Então vamos direto ao assunto, colocar a mão na massa e você vai ver a diferença. Vamos lá? Leia aqui em cima comigo. Sentences spoken by AI. Frases faladas pela IA. Ouça as perguntas feitas pela inteligência artificial e observe o quanto você vai entender antes de fazer essa aula. So, welcome, Philip. Now it's with you. Hi, how's it going? I'm your AI friend, Philippe Hises. I hope to help you in English with teacher George Hises. Today, you will rehearse with me how to ask in the past using did as a key word. So let's rehearse with me. Did you go to the park yesterday? What did you eat for breakfast? Did she finish her report? Where did they travel last summer? Did he play soccer last weekend? When did you start learning English? Did your friend call you last night? Why did they leave the party early? Did you watch the movie last Friday? Who did you meet at the party? Did it rain last weekend? What did your daughter give you for your birthday? Did your parents enjoy the concert? Where did you buy that shirt? Did she read the book I recommended? When did you last see your best friend? Did she like the gift? Why did he cancel the meeting? Thank you, Philip. Se você não entendeu as perguntas feitas pelo Philip, você precisa fazer essa aula e com certeza você vai conseguir entender tudo lá no final. Vamos para a aula? Let's start. Os dois tipos de perguntas predominantes em inglês. Primeiro tipo, perguntas W8 questions. A pergunta começa com W8, what, where, when, who, why, whose, which, etc. Seguido pelo verbo auxiliar e o seu sujeito. A resposta não será com yes ou no no início, e sim com o sujeito em questão. Você não faz dedução, cálculo ou ideia sobre o assunto abordado. Em outras palavras, ela é direta, você não arrisca. É classificada como tipo de pergunta aberta. Por que esse tipo de pergunta é chamado de W8 question? Porque a própria pergunta começa com um W8, é só observar. What é um W8. Fala W8 em inglês, porque o W é W e o H, 8, então W8. Do what, o W8 aqui do where, que é onde, o W8 do when, que é quando, o W8 do who, que é quem, depois o why, por quê, whose, de quem, e o which, qual. Esses são os principais W8s. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos. Where are you from? De onde você é? Where do you live? Onde você mora? Where did you go last weekend? Onde você foi no último fim de semana? O mais importante desse momento, quando for W8 question, ele manda no começo da pergunta. Sempre vai começar com W8. Isso é muito importante. No caso aqui, where. Next. Segundo tipo, perguntas yes no questions. A pergunta começa com o verbo auxiliar. Você faz dedução, cálculo ou ideia sobre o assunto abordado. Em outras palavras, é o tipo de pergunta no chute. Você arrisca. É classificada como tipo de pergunta fechada. É aquele tipo de pergunta de delegado, de juiz, que a pessoa tem que responder apenas com sim ou não. Um exemplo. Are you from Brazil? Do you live in Nagoya? Did you go to the beach last weekend? Quando a pessoa pergunta, Are you from Brazil? Você vai responder o quê? Yes, I am. Você é do Brasil? Sim, eu sou. Do you live in Nagoya? Você mora em Nagoya? Yes, I do. Ou no, I don't.
Sim, eu moro. Ou então, não, eu não moro. Did you go to the beach last weekend? Você foi à praia no último fim de semana? Yes, I did. No, I didn't. E sim, eu fui. Não, eu não fui. São esses dois tipos de perguntas predominantes do inglês e é no que vamos focar hoje e aprender muito bem o que é um WH question e um yes, no question. Vamos lá. Você sabia que 90% de todas as perguntas em inglês estão inseridas nesses dois tipos que você acabou de ver? Parece não acreditar, não é? Convido você a prestar o máximo de atenção na tabela 5CCA. Aqui que a coisa vai ficar bonita, porque você vai aprender de uma vez por todas como construir perguntas de uma forma diferente, porém sem erros. Vamos lá. Para isso, nós precisamos ir lá para os nossos Instant Seeking Features, recursos de buscas imediatas. Isso é muito bom, pessoal. São as ferramentas principais. Vamos lá, vai aparecer agora para você. Tchan, 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 tchan. Olha só o que apareceu aqui para você. HiSys 369 Tutorials Platform. Plataforma dos tutoriais do HiSys 369. Você já sabe para o que significa o tutorial 1, 2 e 3. Afinal de contas, você deve estar na maratona das negações. Você já sabe muito bem o que é didn't, don't, doesn't e won't, usando essas três cruzes. A partir de hoje, nós vamos usar esta que está se movimentando aqui. Mas antes disso, eu preciso fazer você lembrar do quê? Do semáforo. Lembra do semáforo? Veja o que está se movimentando aqui e olhe para o semáforo. Será que é no qual luz? Vou passar aqui, ó, para chegar aqui. Essa aqui é a luz amarela, corpo preto. Sinal que o amarelo, você chega no semáforo, você pergunta, vou ou paro? Você vai fazer uma pergunta no amarelo e no passado, e para isso a palavra-chave é did. Isso é só para chamar a sua atenção. Não esqueça de usar esse semáforo como um Instant Seeking Feature, como recurso de busca imediata para você construir frases. Agora, a frase é perguntar no passado. Vamos lá. Olha o que você está constatando nesta porta. O semáforo amarelo. E até a porta estar amarela. Isso vem do HiSys, Highly Innovative Concept of the English Study System. Nós vamos ver o que está atrás desta parede. E os Instant Seeking Features, que são os nossos recursos de buscas imediatas, estão aqui representados por estas figuras. O semáforo, o tutorial 4, a palavra-chave did e também o 5CCA, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Page 78, página 78. Learn how to build questions on 5CCA chart. Aprendendo a construir perguntas na tabela 5CCA. Vamos confirmar algumas coisas. Ferramenta para a construção de perguntas no passado, tutorial 4. Question, past, did é a palavra-chave e o semáforo. E aqui você está vendo se movimentando 5CCA. O que será este 5CCA? Depois você vai ver o que é. São 5 colunas. Você está em fase de estudo, então é muito melhor vir por aqui do que acontecer como aconteceu comigo. Um professor que foi pela facilidade, a gente anda com o tempo todo corrido, né? E a gente naquela pressa e tal, você deve estar aí todo apressado para aprender pergunta e está certo, concordo com você. E o professor se adiantou dizendo, olha, vocês querem fazer perguntas e de uma maneira bem fácil, coloca do na frente que vai resolver o problema de vocês. Coloca do. Aí ele começou a dar o exemplo. Quer ver? Veja, ó. Do you speak English? E na resposta você já vai responder com yes, I do. Fez a pergunta, você fala yes, I do ou no, I don't. Isso foi um dos professores meu falando. Não sou eu que estou te falando isso. Estou apenas dizendo o que aconteceu há muitos anos atrás. Daí ele falou, do you speak English? Aí a resposta, yes, I do. Então, olha lá, você usou do no começo, ó. Do you speak English? Depois,
Do you like chocolate? Oh, do you like chocolate? Do de novo na frente. Ah, mas então vamos colocar só do que está resolvido. E muita gente, quando pensa em fazer perguntas, já está impregnado na cabeça esse tal de do. Isso chega a me dar uma dor de cabeça, é igual o verbo to be na cabeça de muita gente. Pensou em pergunta e do não sei o quê. E do não sei o quê. E por esse caminho eu fui. Chegou o momento, porque eu sempre fui muito curioso, e eu comecei a escrever. E daí quando tinha uma pergunta com onde fulano de tal estava, onde fulano de tal foi, onde você foi ontem? Aí eu pensava assim, não, o professor falou que se eu colocar do na frente, tá resolvendo o meu problema. Aí eu colocava do where you, aí ficava naquela confusão. Se eu quisesse colocar quando ela foi na festa com você, aí eu, quando é? When. Quando ela, então, when do she, aí when, ou então, opa, tá errado, né? Na minha cabeça tá errado. When não, é do antes. Aí do, when, she, tudo errado até aqui. Então, para evitar esse tipo de erro, eu criei o 5CCA, que é a tabela das 5 colunas. E aqui eu vou partir do começo para construir a tabela, para você observar. E eu chego nesta tabela das 5 colunas. Mas sem aquela tabela, como eu iria construir uma pergunta como essa? Where did Jason live last year? Ou então, did he study English in the United States? Veja essas perguntas em português, como ficaria em inglês. Você foi aos Estados Unidos o ano passado? A Jéssica estuda na Europa? Quando você irá ao exterior? Como você vai construir perguntas assim com facilidade? A tabela 5CCA é que vai facilitar você construir perguntas. Vamos ver como as palavras destas perguntas vão ficar dentro da tabela se você quiser aprender inglês com a cabeça de um poliglota. Lá no começo eu disse que tinha 2 tipos de perguntas, lembra? É o W8 e o Yes No Question. Se a pergunta for um W8 Question, você vai colocar o W8 na coluna 1 sempre. Em seguida, o auxiliar na coluna 2. Em seguida, a pessoa vem na coluna 3. Depois, o verbo principal e depois o complemento. Olhe como fica fácil construir perguntas desta maneira. Então, esse foi o W8. E se for um Yes No Question? A sua pergunta vai começar aqui da coluna 2, que vai ser a partir do auxiliar. Então, did, essa aqui, ó. Did he study? Então, você vai colocar aqui embaixo did, na segunda, não na primeira, porque a primeira coluna é o lugar do W8. Se a sua pergunta for Yes No Question, ela vai começar aqui da segunda. Did he study English in the United States? Observe essas 3 colunas, a 2, 3 e 4. Elas são fundamentais. E a mais importante de todas, por incrível que pareça, é a coluna 2, porque é onde fica o auxiliar. E é onde você mais esquece de usar. É o auxiliar. Você ainda não se deu conta que essas perguntas estão no passado, ou já. E para refrescar a sua mente agora, você precisa saber bem a diferença de um Yes No Question para o W8. Sabe como? O Yes No Question você vai responder sempre com sim ou não, que é yes ou no. Esse é o ponto. Serve até para português. Então, o que não for Yes No Question vai ser W8. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar onde você mora, é um Yes No Question W8? É um W8? Porque não me exige responder com sim ou não. Mas se eu perguntar, você mora em Itajaí? Vai ser preciso você me responder com sim ou não. Sim, moro. Não, não moro. Você gosta de laranja? Sim, gosto. Não, não gosto. Yes, no question. Qual a comida que você mais gosta? Yes, no question, W8. W8. Qual vai ser o seu W8? What? Só vou falar essas palavras no começo para você só ir ligando. Um outro exemplo. Ela foi com você? É yes, no question, W8. Porque se a resposta for sim ou não, é o quê? Yes, no question. E se for ela foi com você, vai começar aqui da coluna 2. Com que palavra? Com auxiliar. Qual auxiliar? Did. Agora veja um 5CCA completo. Mas o que quer dizer 5CCA? 5 Columns Chart Algorithm. E o que quer dizer 5 Columns Chart Algorithm? É o algoritmo da tabela das 5 colunas. Antes de aprender a construir estas frases,
eu preciso que você fixe bem a mente neste tutorial 4, que é a ferramenta para a construção de perguntas no passado. Isso não é brincadeira. E a palavra-chave que você vai usar é did. E olha onde ela está, na segunda coluna. Did em todas as frases, aqui na segunda coluna, que é o lugar do yes, no question. Então, se a pergunta for um W8, ela vem na primeira. Na segunda coluna é did. Na terceira coluna você joga as pessoas, qualquer pessoa, sendo you, Karen, olha, Jenny, you de novo, he, vai ser aqui na terceira. Na quarta vão ser os verbos e não importa se a sua pergunta estiver no passado, did joga esses verbos para o passado, isso é muito importante. Então você não precisa nem mexer em conjugação verbal. E depois você joga o complemento. Vamos ver como ficou a primeira, number one. Did you, tente falar comigo, did you, não é did you. Did you speak English yesterday? Você falou inglês ontem? Não tem nada a ver com você fala. Foi jogado para o passado. Por quê? Nós estamos no tutorial 4, então é passado e está usando did. Aí a resposta pode ser yes, I did. Sim, eu falei. Yes, I did. Depois, what time did Karen get home last night? What time did Karen get home last night? Então você vai treinar. What time did Karen get home last night? Esse é get home, não get home. Get home, nem fala esse T. Get home last night. Também nem fala o T do last. Last night. Last night. Daí quer saber que horas a Karen chegou em casa ontem à noite? Você pode dizer at 7 o'clock, ou então at 8 p.m. Pronto, está resolvido. Did Jenny visit you last month? Did Jenny visit you last month? Pouco mais devagar. Did Jenny visit you last month? Yes, she did. No, she didn't. No, she didn't. Where did you shop on Saturday? Where did you shop on Saturday? Você pode falar um pouco mais devagar. Where did you shop on Saturday? Primeiro, evite falar shop. Fale shop e já emenda com on, vai ficar shop on Saturday. Shop on Saturday. Então, where did you shop on Saturday? Onde você, não tem nada a ver com comprar, vai ser fez compras. Shop quer dizer fez compras. Então, onde você fez compras no sábado? Vou dar uma dica. As perguntas com W8 você pode responder a partir da preposição para não conjugar o verbo. Essa é uma dica boa, né? Então, se for assim, no Brasil Atacadista, seria at Brasil Atacadista. Ou at, sei lá, Comprão, at Comprão. At qualquer mercado por aí. Ou at the shopping center. Ou então at the mall. No mall. Ou então no shopping center. Next. Did your sister work last week? Mais devagar. Did your sister. Esse did, você já começa a emendar. Ó. Did your sister. Não vai imprimindo português aqui que não dá muito certo na leitura. Não tem um portunhol? Aí você joga um porto-inglês aqui. O porto-inglês seria Did your sister work last week? No inglês já seria Did your sister. Se não conseguir falar Did your sister, você fala Did your. Aí Did your sister. Se não conseguir falar Did your sister, você vai fazer Your sister. Aí Did your sister. Aí você emendou. Did your sister work last week? A sua irmã trabalhou na semana passada? Yes, she did. No, she didn't. Next, próximo. Did he study English in the United States? Did he study English in the United States? Para você ver que nem fala did he. Não tem essa necessidade de falar did he study English in the United States? Did he study English in the United States? Yes, he did. No, he didn't. E é um yes, no question por começar do yes, no question aqui da segunda coluna. Não tem a primeira do W8. Aí a resposta yes, he did, no, he didn't. Next. When did Derek and Molly travel to Alaska? Mais devagar. When did Eric
and Molly travel to Alaska. Mas você junta, vai ficar when did Derek, só até aqui, ó. When did Derek and Molly, when did Derek and Molly travel to Alaska? Quando Eric e a Molly viajaram para o Alasca? Last week, last month, semana passada, mês passado. Next, why did they go to North Pole? Mais devagar. Why did they go to North Pole? Por que eles foram ao Polo Norte? Because they like there. Porque eles gostam de lá. A pergunta com why pode ser a resposta começando com because. Escreve because, mas lê because. Because, não é because. Ok, next. Did you watch the soccer match last night? Mais devagar. Did you watch the soccer match last night? Yes, I did. No, I didn't. Where did Jason live last year? Where did Jason live last year? Onde o Jason morou no ano passado. Lembrando que isso aqui é Jason e não Jason. Son quer dizer filho. Aí é só colocar J antes de son. Vai ficar Jason. Então, where did Jason live last year? Onde o Jason morou no ano passado? Aí pode ser in Europe, in the United States, in Brazil, ou he lived in Brazil. Ele morou no Brasil. E este quadro é sempre para lembrar você como deve pautar o seu estudo. Quando se trata de construção de frases, é no Step 2. Acabamos de sair da tabela 5CCA, onde mostra os dois tipos de perguntas, que são quais? WH questions e Yes, No questions. Aqui você vai fazer o treino só de Yes, No questions. E o Yes, No question começa do auxiliar. Se for W8, vai começar com o W8 na primeira coluna, auxiliar na segunda coluna e na terceira pessoa. Mais uma vez, quando for Yes, No question, a sua pergunta vai começar com o auxiliar em questão. Neste caso é o did. Cuidado com o vício do do. Qualquer coisa, do you, quando pensar em pergunta. Não. Agora você está em did. Este auxiliar did é a palavra-chave para fazer perguntas no passado e representado por esta chavezinha aqui. Did, fazer perguntas no passado. Vamos lá treinar? Neste quadro, nós vamos começar a montar perguntas yes, no question, sempre começando do auxiliar. Repeat after me. Did I? Fale. Did I? Did you? Tente falar. Did you? Talvez você tenha dificuldade de falar did you, porque na sua cabeça aqui tem um i depois desse d. Então você vai querer falar did you, não é verdade? Na sua cabeça vai vir did you, você vai sair desse did you e vai falar o quê? Did you. Did you. É como se você emendasse aqui, ó. Did you. Fale. Did you. Next. Did he? Did he? Next. Did she? Fale. Did she? Did it? Ou então, did it? Did it? Fale. Did it? Next. Did we? Did we? Ou então, did we? Next. Did you? Fale. Did you? Next. Did I? Fale comigo. Did I? Did I? Se você não conseguir falar they, fale they por enquanto. They. Mas fale assim, ó. Did they? Did they? Não seria did they. Não. Did I? Did I? Agora preste bem atenção à inteligência artificial falando só essas duas palavras. Vamos lá? Hi, welcome to class number 25, page 77. Let's learn English with teacher Brian Heises. Okay, let's learn how to ask in the past. The key word, did. Did I? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did you? Did they? Apesar dessas perguntas não estarem completas, treine comigo só essas três palavras por enquanto, para você ter junção, conexão de palavras entre si. Por exemplo, você não vai ler isso aqui. Did I pay? Esqueça o did I pay. Você vai precisar treinar para falar did I pay. Fale comigo. Did I pay? Um pouco mais. Did I pay? Did you live? Tente falar. Did you live?
Did he like? Did he like? Next. Did she work? Did she work? Did they eat? Did they eat? Did we study? Did we study? Did you drink? Did you drink? Did they play? Did they play? Pegue bem a conexão dessas três primeiras palavras, porque quando você quiser falar a frase inteira, você já está joinha. Vamos para a próxima. Did I pay you yesterday? Que você entendeu? Eu paguei você ontem. Não tem nada de presente aqui, tá, pessoal? Did, palavra-chave que leva esse verbo para o passado. Next. Did you live in Brazil? Você morou no Brasil? Did he like the party? O que significa? Você já está na ingenuidade aí falando. Ele gosta da festa. Did, leva esse like para o passado. Então, ele gostou da festa. Did she work at the bank? Mais uma vez, você pode estar se enganando que esta frase aqui está perguntando se ela trabalha no banco, não é mesmo? Você vai pela intuição. A intuição, ela é muito boa, mas ela pode também ser muito prejudicial para a sua compreensão, para a racionalização. Imagine a sua intuição mandando essa informação pesada para dentro de você da seguinte maneira. Ela trabalha no banco? Não. Vamos racionalizar. Did joga esse verbo work para o passado. Então, ela trabalhou no banco? Só isso. Next. Did they eat the meat? Quer dizer o quê? Ele comeu a carne. Did we study a lot? Nós estudamos muito. Did you drink caipirinha? Vocês tomaram caipirinha? Did they play soccer? Eles jogaram futebol. So now repeat after me. Agora você vai só repetir comigo. Vamos lá. Did I pay you yesterday? Did I pay you yesterday? Repita bastante para poder sair depois. Did I pay you yesterday? Next. Did you live in Brazil? Se você ainda não está conectando essas palavras, você vai no quadro anterior e treina só Did you live? Did you live? Did you live? Did you live? Depois, in Brazil. Olha como fica fácil. Did you live in Brazil? Pronto. Next. Did he like the party? Fale. Did he like the party? Next. Did she work at the bank? A mesma coisa. Se não está conseguindo falar Did she work at the bank? Você vai treinar Did she work? Did she work? Depois só at the bank. At the bank. Fica fácil, não fica? Next. Did they eat meat? Did they eat meat? Did we study a lot? Did we study a lot? Did you drink caipirinha? Did you drink caipirinha? Did they play soccer? Did they play soccer? Assista a inteligência artificial fazendo essas mesmas perguntas e você vai constatar que o seu nível de entendimento aumentou demais depois de ter feito essa aula. Uma dica que eu posso lhe dar: depois que você assistir a inteligência artificial, dê uma paradinha no vídeo, repita sozinho, vai repetindo. Depois você coloca a inteligência artificial mais uma vez, aí você já vai notando, será que eu estou conseguindo falar mais ou menos igual? Aí você vai falando, vai repetindo, vai entendendo. Uma hora você vai estar muito, mas muito bom em pergunta, que nem você mesmo vai se dar conta. Tá certo? Hello. I'm Professor John Hises. Let's read some sentences in English. Did I pay you yesterday? Did you live in Brazil? Did he like the party? Did she work at the bank? Did it eat the meat? Did we study a lot? Did you drink caipirinha? Did they play soccer? A wonderful thing, coisa maravilhosa, é o quê? Marathon. Marathon 4. Maratona 4. Quando você ouve a palavra maratona, você já puxa o caderno e já está até fazendo frases, já está lá na minha frente fazendo perguntas. Mas eu vou aqui atrás, com calma. Veja. Construa frases perguntando no passado, usando o auxiliar did e as pessoas you, he, she, they, John, Susan, David, etc. Qual é a sugestão que eu sempre dou depois da Maratona 1? Que você pegue as mesmas frases do tutorial 1 e as transforme para o tutorial que você estiver estudando no momento. Neste caso, qual é?
é o tutorial 4. Tutorial 4, fazer perguntas no passado. Então, pegue lá aquelas frases do tutorial 1 e as transforme para o tutorial 4. Mas se você quiser fazer diferente, faça outras frases a gosto. Por exemplo, use os verbos que estão na página 63, as preposições que estão nas páginas 65 e 66 e os advérbios que estão na página 67. Aí você vai estar construindo outras frases. Perguntando no passado, você já sabe qual é a palavra-chave, que é did, e assim você vai para frente. Quer ver um exemplo? Did you travel to Europe last year? Você viajou para a Europa no ano passado? E assim, pegando um outro verbo que seja diferente de travel, lá vai ter work, vai ter live, vai ter like e outros verbos. É só começar a construir frases. E fora essa maratona, você pode fazer o exercício que está aqui nesse workbook. Está na página 75. Abra o workbook na página 75 e comece a fazer as perguntas que estão ali dentro, que vai ser usando did, perguntas no passado. Lembrando que a resposta, se a pergunta for yes, no question, você vai responder com yes, pessoa did ou no, pessoa didn't. E se for W8 question, você pode começar a partir da preposição. Muito fácil. Na correção eu vou explicar melhor. Eu espero que você tenha aprendido a construir perguntas do passado e em breve estaremos conversando em inglês e fazendo perguntas do passado. See you the next time. Bye bye. Thank you.